Isso. Tá rasgando. Microfone, me chama de... Agora é a hora de você me chamar de mentiroso. Para você entender melhor o assunto, eu escolhi 2 melhores vídeos da internet sobre o assunto. Pionzada, pauta quente na obra. Temos atualizações aqui do Profeta Miguel. A gente vai ver hoje, porque eu tava com saudade dele já, mano. Faz tempo que ele não tem nada de muito polêmico, só que ele foi no Pânico, Murilo. Eu vi alguns cortes, inclusive, e eu dei risada, cara. Mas porque os caras do Pânico é engraçado, né, mano? Os caras que tumultuam e tal, né? Ah, o Morgado, né, cara? Não é mérito do Miguel, né? É mérito do Morgado, dos caras. Fora que o Morgado jogou um negócio na cara dele ali também, velho. De forma de brincadeira, mas jogou na cara, né? Forma na zoeirinha, mas joga, cara. Bom, vamos ver aqui, mano. Nós temos aqui, então. Sidão, acaba ali. Sim, é isso. Agora me fala uma coisa, ô Miguel, muita gente chama você de como é que fala? Não é Falso profeta? Falso profeta. É algo que sempre ele é usado. Isso é um preconceito com os pastores em geral, porque eu vejo muito isso, né? Tem preconceito contra os evangélicos, que é o preconceito contra o evangélico. Fala que o evangélico é um chão. Olha, eu acredito, Emílio, que hoje se criou um tabu, né? O preconceito, hoje em dia as pessoas estão tomando guerra sem causa, né? As pessoas estão ali debatendo, comentando, falando de coisas que não sabem. Até mesmo porque é crime no Brasil. Se eu sou um por que eu não tô preso? Que ser menor. Uma boa pergunta. Quer ser menor. Não foi uma pergunta aqui, foi uma afirmação, né? Mas por que os meus pais não poderiam estar respondendo por charlatão? Pois é. Se eu fosse um charlatão? Então as pessoas, elas acabam criando... guerra sem causa. E as pessoas têm esse preconceito, às vezes, por... eu cresci ouvindo um ditado chamando assim, uma maçã podre põe a caixa inteira a perder. Então, às vezes, tem pessoas que são intolerantes e usam da religião e do nome de Deus para justificar sua intolerância. E, às vezes, pessoas de outras religiões, pessoas que não professam nossa fé, já vivenciaram coisas do tipo e, às vezes, acham que porque um todos são. Às vezes, porque um rouba, todos roubam. Às vezes, porque um comete... Generaliza, terceirizam. Mas, Malon, você tem a ferramenta da internet que você também é jovem e utiliza ela muito bem. E os cortes, eles tiram de contexto ou não. Verdade. E tem muitos cortes polêmicos onde você tá lá falando alguma coisa. Tem um que a gente tá comentando aqui. Eu não conhecia muito seu trabalho, não sou do mundo evangélico, com respeito. Não, trabalho, trabalho. Seguinte, eu vi um corte. Não, é sério, um corte que você fala que, sei lá, com que idade, 2, 3 anos, você nasceu sem as cordas vocais, mudo e surdo. Acho muito improvável isso. Eu queria te perguntar se tem algum documento que ateste isso, se você lembra o hospital. Não, porque... Ele quer o documento. Porque ele falou na época, Murilo, que mudava de casa. Você lembra disso aí? Ele mudava de casa pra caramba, aí o documento perdeu. Ele tinha esse papo aí, na época desse corte mesmo. Esse é um negócio... Selfie do milagre. Pode entrar um médico. É um negócio... Traga meus papéis. Se você tá alegando alguma coisa sobre-humana, você tem que ter uma prova. Tem que ter provas. Na minha concepção. Sim. Não quero te desrespeitar, mas eu queria que você falasse um pouco dessa história. De como foi, se tem como checar ou se, infelizmente, se perdeu no tempo. Na realidade, houve uma grande confusão. Isso eu já expliquei, acho que em 3 podcasts, não tem problema de explicar de novo. Desculpe que eu não... Não. Houve uma confusão. Ali no momento ali do nascimento, houve uma confusão, parece que alguém falou alguma coisa. Há crianças que demoram a aprender a falar. Tem umas crianças que nasceram, né, e demora para poder falar, mas não que aconteça algum problema. Só que, de imediato, de casa, as pessoas... Não, é um problema, tal, tudo. E eu cresci ouvindo uma informação errônea. Só que, quando eu percebi, eu falei assim, não, calma lá, isso aqui tá errado. E eu fui checar e falei assim, não, isso aqui não tá certo. E aí ele cresceu, Murilo. Escutando essa informação errônea, nunca questionou a mãe dele sobre isso, porque ele falava ali que, né, que a mãe dele, os caramba, falava isso daí, que ele tinha nascido sem corda vocal. Agora o ouvido também, não lembro. Mas e aí ele cresceu ouvindo isso, ele repetia isso, e na hora que a galera começou a questionar, mas beleza, tá meio estranho isso aí. Sem corda vocal, cadê um papel, um laudo, não sei o quê? E aí ele até falava de parada que se mudava de casa pra casa, e aí não tinha isso. E aí que ele foi questionado aí, Murilo. Aí que ele foi entender que, não era bem assim, não. Me equivoquei um pouco aqui, misturaram um pouco as palavras, não era bem isso. Ele falava que tinha um laudo e que foi perdido, né? Só que aí a galera, mas qual foi o hospital? Sua mãe sabe o hospital que você nasceu. Então, vamos lá ver no registro do hospital lá. Vai ter alguma coisa. E aí ele falou, opa, peraí, que não é... Tem que mudar a narrativa aqui, tem que mudar, Então ele vai evoluindo. Você vai ver que a próxima vez que alguém questionar ele isso de novo, ele vai dar uma desculpa um pouco melhor. Então, cada vez que ele vai contando essa história, ele vai melhorando. Pra até chegar no ponto e todo mundo acreditar, entendeu? Então eu vou parar de falar isso. Entendi. Porque isso não é certo. Isso é um compromisso meu com a verdade. Eu não tenho nenhum problema de ir a público e falar algo e isso ser errado
e eu induzir as pessoas ao erro, e eu ver que eu estou errado e reconhecer meu erro, como já fiz isso várias vezes. Você sofreu alguma represália do Ministério Público, alguma coisa? Me parece que teve... Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. O que deu aquilo lá, o Miguel? Olha, na realidade, a fake news é uma coisa que hoje em dia toma as pessoas. Eu nunca fui proibido de pregar. Nunca fui proibido de pregar, até mesmo porque não existe lei neste país que proíbe alguém de exercer sua fé, etc. Eu nunca fui impedido de pregar. Na realidade, tomou-se uma proporção muito grande, né? E o Conselho Tutelar, juntamente com o Ministério Público, recebeu denúncias. Né? Entendi. Porque hoje em dia é aquela coisa, a denúncia, se ela é verdadeira ou falsa, ela deve, é função do Ministério Público, função dos órgãos determinados e por aí vai. Investigar. Se é verdade, se é mentira, investigando que se descobre a verdade. Então começou, esse menino não estuda, esse menino vive pregando, cadê a escola? Então o Conselho Tutelar veio averiguar se eu estava estudando ou não. Viram que eu estava estudando, cumprindo matéria, viram que eu estava mantendo toda a minha rotina que um adolescente deve cumprir, porém acrescentou algo a mais na minha rotina. O quê? Eu era um jovem evangélico que pregava nas igrejas. Ponto. Viram que toda essa investigação não deu em nada, eu consegui provar que eu estava dentro da lei fazendo as coisas certas, só que nesse período eu resolvi me resguardar. Eu resolvi dar um freio um pouco nas agendas, um freio um pouco nas minhas coisas e mostrar ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar. E as pessoas assim estão designadas, juntamente com a minha advogada, doutora Graciele Queiroz, que acompanhou o caso, esteve no caso, ela é minha advogada, pode perguntar para ela que está ali. Nunca houve nenhuma proibição, nunca houve nenhum problema, tanto que voltei a pregar e estou de volta para a glória de Deus. Porque isso aí foi a rede social, né? Sim. A rede social. A rede social que bombou na época e aí todo mundo ficou preocupado. Que o Sam falou das questões das polêmicas e tudo mais, e a gente viu um vídeo você falando que rasgou o câncer, que curou a mulher, e eu trouxe umas contas, você podia rasgar pra mim, que eu tô devendo um pouquinho, você pode fazer essa bênção. Daqui. Pode fazer essa bênção aqui, por favor. Por favor, rasga minhas contas. Que eu tô precisando pagar. Pode rasgar, todas. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Tá rasgando minhas contas aí. Só que eu rasguei o boleto, a dívida continua. Não, me ajuda, pô. Me ajuda aí, Miguel. Não, mas agora, é sério, nessa questão aí, muita gente falou, que o cara foi, profetizou e muita gente fala, tem gente que abandona tratamento. Como que funciona essa questão aí? Na realidade, é mais uma fake news. Olha, Emílio, é de uma presunção assim, fora do normal. Mais uma fake news. O que você falou agora, o corte. Olha lá, o corte. Olha lá, eu tô rasgando papéis. Isso é um corte, tá? Um corte. Só que essa minha pregação, ela tá completa no YouTube. Sim. Se você puxar 2 minutos antes, você vai me ver pedindo para um obreiro trazer 3 folhas de papel e sulfite e uma caneta. Eu escrevo o que essa mulher estava passando no papel e rasgo simbólico, na frente dela. é fora de contexto. Simbolizando, porque é um ato profético. Microfone, me chama de... Agora é a hora de você me chamar de mentiroso. Foi verdade. O que é verdade? Verdade que tudo que você estava falando, dizer Deus, ele está falando, isso é comigo. E quando você pegou ela, eu disse, meu Deus, é a mesma situação que eu estou passando, que era para ser para mim. E Deus manda falar para a senhora nenhum deles vai ficar sem solução. Porque o que eu vou fazer é grande. Aí você vem aqui comigo. Dá a mão aqui. Abraça ela de vermelho. Fala assim, o Deus que acabou de falar comigo no altar. O Deus que acabou de falar comigo no altar. Sobre causa. Sobre causa. É o mesmo problema do teu. É o mesmo problema do teu. Me abraça. 2 causas que Deus vai resolver. Salamassura lamacharia canta. É 2 problemas que Deus pega pela mão direita. Pega na mão dela. Fala assim, vai lá. Deus. Deus. É um Deus vitória. É um Deus de vitória. É um Deus vitória. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de vitória. Fala assim pra ela, fala Deus. Fala assim, Deus é um Deus de vitória. De coisas grandes. Segura as palmas. Você está vindo de um deserto tão grande. Tem alguém aqui que quer desistir da primeira etapa. Tu vem num deserto com Deus tão grande. Eu olho para as duas e eu vejo uma menina. E Deus fala assim, Miguel, sabe essa menina que você está vendo? Eu falei, não, senhor. Miguel, elas são como meninas no meu altar. Tudo que acontece, conta pro pai. Tudo que acontece, tudo que acontece eu vou pro altar. Tudo que acontece, são meninas no meu altar. Falei, mas meu Deus, que mistério é esse?
Só que, Miguel, o diabo está batendo nela como se elas já fossem mulheres grandes. Olha o que Deus está me revelando aqui. Meu Deus, que negócio é esse? Deus está falando para mim, você vê no deserto tão grande, uma prova tão grande. Rejeição é a marca que te carrega, que vai sobre ti. E tu falou assim, Deus, tá aqui o problema. E eu estou pregando, tu está falando assim, isso aí é para mim. Isso é comigo. Ô microfone, me chama de... Agora é a hora de você me chamar de mentiroso. Foi verdade. O que é verdade? Verdade, que tudo que você estava falando, dizia, Deus, ele está falando, isso é comigo. E quando você pegou ela, eu disse, meu Deus, é a mesma situação que eu estou passando, que era para ser para mim. Se tu não der glória,